A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos para mais uma aula do nosso curso Conhecendo a Bíblia, livro por livro. Hoje teremos uma pequena introdução aos livros históricos. A aula hoje acredito que vai ser uma aula mais breve do que tem sido. Inclusive eu quero até aqui pedir perdão aos irmãos que no início do nosso curso a gente disse que as aulas seriam de mais ou menos 15 minutos. Mas está muito complicado fazer aula de 15 minutos, né? Eu tenho tentado fazer no máximo de 20, mas a gente teve aí algumas, né, que chegaram até a 25 minutos. Mas vamos ver se a gente consegue, né, manter esse limite aí de 20 minutos, viu? Mas quero que os irmãos nos compreendam da dificuldade que é de gravar uma aula com tão pouco tempo, né? Então Deus abençoe. Muito obrigado pela compreensão que eu sei que desde já os irmãos a têm. Bom, então nós temos aqui, né, o título chamado, a denominação livros históricos, classifica aí 12 livros, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Quero dar uma paradinha aqui para dizer aos irmãos, quando os irmãos forem citar livros, não diga, por exemplo, 1º Samuel, 2º Samuel. Nós estamos falando de livro, então é primeiro, tem que ser no masculino, né? Segundo, a mesma coisa, livro dos reis, né? 1º Reis, 2º Reis, 1º Crônicas, 2º Crônicas. Para ficar mais bonitinho, né? Seria 1º livro de Samuel, 2º livro de Samuel, 1º livro dos reis, 2º livro dos reis, 1º livro das crônicas, 2º livro das crônicas. Mas como o brasileiro gosta de reduzir, 1º Samuel, 2º Samuel, 1º Reis, 2º Reis, 1º Crônicas, 2º Crônicas, sempre no masculino. Primeira e segunda, ou até terceira, né, é para cartas ou epístolas que acontecem lá no Novo Testamento, ok? Então vamos aqui. Os livros históricos dramatizam o movimento histórico da nação durante toda a sua história na Palestina ou Israel. Embora contenham temas religiosos e interlúdios exortativos, os vários ciclos ali de juízes e profetas, a investida maior dos livros históricos é no desenvolvimento histórico de Israel. A autoria, né, dos livros históricos, nós temos vários, né, autores considerados: Josué, Samuel, Jeremias, que auxiliado por Baruque, né, fez a compilação dos livros dos reis, Esdras, auxiliado pelo sumo sacerdote Eleazar, além de Natã e Gade e profetas. Na maioria dos casos, foram aproveitados nesses livros vários documentos e crônicas usados sob a orientação do Espírito Santo pelos autores ou compiladores. O movimento histórico, né? Esses livros registram a história de Israel desde a ocupação da Palestina sob a liderança de Josué, passando pelas apostasias que levaram o povo a ser expulso pelos assírios e babilônicos, a questão do cativeiro assírio, né? Lá no ano 722 a.C., a questão do cativeiro babilônico, né? Que se deu em 3 etapas, desde ali do ano 605 a.C. até 586 a.C., até a restauração parcial pelos persas, quando eles derrotaram ali o Império Babilônico, né, que até então subjugava o povo hebreu. O período cobre aproximadamente 1000 anos, que vai de 1405 até 425.
Então, os livros históricos cobrem um período aí de mais ou menos 1000 anos de história. Esses livros dão estrutura histórica ao restante do Antigo Testamento, até a época de Neemias e Malaquias. Vamos dar uma olhadinha aqui na próxima página. Nós temos aqui o cenário geográfico e político de Canaã. Com relação à geografia, nós temos aqui que Canaã, a terra onde Canaã, filho de Cã, se estabeleceu e que tinha sido prometida por Deus a Abraão, conforme aí os textos, as referências aí seguidas. Então essa Canaã é a terra onde Canaã, filho de Cã, se estabeleceu e Deus havia prometido a Abraão a posse daquela terra para ele e para os seus descendentes. Embora Canaã designasse originalmente a terra a oeste do Jordão, Israel passou a designar mais tarde a terra de ambas as margens do Jordão. Israel é a ponte entre 3 continentes, asiático, europeu e africano, e constitui-se historicamente como a ligação entre o Egito e a Mesopotâmia. Diante desta posição, vamos dizer aí, privilegiada de Israel, Israel tornou-se o centro das civilizações e o centro da terra. Vamos olhar o mapa na página seguinte e vamos ver sobre isso. O Senhor o escolheu como a terra da sua aliança com o seu povo. Então a posição geográfica de Israel, fazendo a ponte ali entre 3 continentes, é que dá para a gente entender desde a época antiga, da história bíblica, até os dias de hoje, por que a terra de Israel é tão desejável, Porque ela faz aí a ligação entre 3 importantes continentes. Conforme os irmãos vão observar aqui, nesse mapa, eu circulei aqui de vermelho, vou até aumentar a tela aqui para os irmãos observarem onde está Israel. Vamos ver se não vai desfocar tanto, Então veja que Israel é bem pequenininho, Está ali próximo ao Egito. Coloquei um círculo vermelho ali para os irmãos observarem. Se nós tirássemos o território de Israel e colocássemos dentro de um estado brasileiro, Israel caberia dentro de Sergipe, só para os irmãos terem uma ideia, da questão do tamanho de território que Israel tem. Mas percebam aqui no mapa, principalmente essa parte de terra, que Israel praticamente está no centro do mundo, Então, a terra de Israel sempre foi muito desejada por causa disso. Então, Deus escolheu essa localidade para ali colocar o seu povo, justamente para que o seu povo tivesse uma posição privilegiada para dali espalhar, as boas novas acerca de Deus. Ao longo da história bíblica, nós vamos ver isso nas próximas aulas, a gente vai ver que Israel falhou, numa dessas suas tarefas, que era de semear, espalhar aí as bênçãos de Deus e o nome de Deus às demais nações. Bom, então vamos aqui para o último slide de hoje. A aula de hoje é mais rápida, é apenas um resumo, uma introdução aos livros históricos. Já na aula próxima, que vai ser na segunda-feira, dia 5, 6, se não me engano, dia 6/4, nós já estaremos falando sobre o livro de Josué. Bom, o cenário político aqui fala o seguinte: ocupando posição estratégica, Israel era com frequência alvo cobiçado dos conquistadores do mundo. Por isso que a gente vai ver, essas grandes guerras aí, Israel sempre envolvido. Então, antes da primeira ocupação por Israel, aquela região tinha sido tomada pelos mesopotâmios ao leste,
os hititas ao noroeste e os egípcios ao sudoeste. Durante a ocupação israelita, Israel foi muitas vezes atacado, não só por aqueles povos, mas vários pequenos reinos locais. Aquelas nações e impérios vizinhos serviam inconscientemente aos objetivos divinos para o povo de Israel. Quando este obedecia ao Senhor, as outras nações se enfraqueciam ou eram controladas. Quando Israel apostatava, Deus levantava um poder estrangeiro a fim de punir, exilar ou enviar os judeus de volta à sua terra. Dessa maneira, a história bíblica é história, mas com a perspectiva profética de ser a história divina. Amém. Então, como eu já disse, a aula de hoje é apenas uma introdução aos livros históricos e na próxima aula estaremos estudando aí o livro de Josué. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Mais uma vez eu digo, se aquele irmão quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, fique à vontade para fazer isso, Vá lá no meu privado e envie a sua mensagem. Vai ser um prazer interagir com você. Tá bom? Um abraço, fique com Deus.